Olá putos barbudos, sejam bem-vindos ao 171º episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo? Pá, está tudo ótimo, porquê? Porque esta semana revi novamente a carrinha dos ovos quadrados. E então foi aquela sensação tipo, José, tu não estás louco, ok? Não conseguiste encontrar essa empresa na net, mas ela existe mesmo, ok? Confia na tua visão, meu. E desta vez tenho provas, ok? Tenho testemunhas que até disseram: foda-se, coitado da galinha caga-se ovos, meu, deve ter o cu todo fodido. Aquilo da maneira que parece na carrinha deve ser tipo só as gemas numa espécie de Sunday Light de gemas, estás a ver? Um conceito bué estranho, bué bizarro, mas é o que temos, ok? E agora? Agora depois de domingo, da madrugada de domingo para segunda, parece que tenho de ter cuidado com o que é que digo, meu, porque pode vir um gajo louco à minha beira e dar-me um estalo. E pior do que isso, podem haver milhões de pessoas a achar correto que um gajo louco venha em tua direção e te dê um estalo, meu. Essa não é a parte mais bizarra, aquela parte que ainda estou a digerir, mas parece que agora estamos nesse conceito. E então, basicamente o Chris Rock, toda a gente viu, estou a contar como se ninguém tivesse visto. Então, basicamente o Chris Rock fez uma piada com a mulher de Will Smith, e Will Smith riu-se. Esta parte é bué importante, que é Will Smith riu-se. A mulher do Will Smith, a Jada Smith, convém dizer o nome dela, a Jada Smith, revirou os olhos e o Will Smith foi lá, sou macho, e deu um chapadão. E a reação mais engraçada, acho que foi do Chris Rock. O Chris Rock foi tipo, what the fuck, bro? It's a G.I. Jane joke? Do tipo, é uma piada de merda acerca de um filme bué antigo, tipo G.I. Jane, e vais-me bater por causa dessa merda. E então depois foi bué engraçado ver os movimentos nas redes. Aqui o pessoal disse que houve bué pessoas a defender o Will Smith. Eu tirando o Arrumadinho e a Fernanda Câncio. Interessante, acho que foram os dois. A Fernanda Câncio para atacar o Bruno Nogueira, e o Arrumadinho para atacar a ex-mulher. Que ele fez um texto do caralho a dizer que não se pode brincar com tudo. Basicamente para atacar a ex-mulher. Mas no Brasil foi tipo, parabéns porque defendeu a mulher negra que está sempre a ser atacada e o caralho. E tipo, bro, é uma piada, meu. É uma piada. Porque o pessoal compara, porque isto é a mesma cena que, sei lá, estamos em guerra. Depois tens de fazer também ligações loucas, porque eu vi que houve pessoal a fazer ligações que é tipo, se tu defendes o Will Smith, então também defendes o Putin, e é por isso que estamos em guerras e o caralho, e tipo, acalma-te lá, meu, foda-se. Mas imaginem, estamos em guerra, ok? A Ucrânia primeiro mata 2 soldados russos e então a Rússia bombardeia, estás a perceber? É tão desproporcional. Quer dizer, o gajo contou uma piada. E depois, eu até disse à Iris a gozar, a única desculpa que o Will Smith tem para bater no Chris Rock é ele ser um apreciador de humor, de comédia, e odiar a qualidade da piada, dar-lhe um chapadão e dizer, isto não é humor, caralho, aprenda a fazer piadas em condições porque tu és capaz de fazer melhor do que isso. E voltar para o seu lugar. Aí eu aceitava, ok? Agora, bater porque a tua mulher revirou os olhos, bué da bizarro. E então depois, isso lembrou-me bué das cenas, isto foi o meu Vietnã, ok? Lembrou-me, por exemplo, porque é que eu entrei para o Twitter, porque foi na altura em que o João Quadros, esse pro que agora me bloqueou, ele fez uma piada com a mulher do Passos Coelho, se bem que era mais para afetar o Passos Coelho, mas na altura também foi, estás a atacar uma mulher com cancro, porque a mulher do Passos Coelho sofria de cancro, e foi na altura em que, curiosidades, as minhas ligações, em que Portugal, falava-se que Portugal podia receber refugiados ou caralho. E depois foi na altura em que também começaram os vistos gold, em que o Passos Coelho saiu-se com uma que era nem qualquer pessoa pode ser portuguesa. Não pode entrar aqui qualquer pessoa. E então o Quadros tweetou, afinal a mulher não é a única de cabeça rapada naquela casa. Do tipo a chamá-lo skinhead e o caralho. Plot twist da história, passado alguns anos, Passos Coelho rapou o cabelo. Se isto dá razão a João Quadros, não sei. Se ele tirou só ali uma ideia, talvez. E então na altura também, as Capazes nessa altura movimentaram-se loucamente a fazer texto e o caralho, quando Capazes ainda era uma cena, a dizer, não se pode brincar com o cancro, há limites para o humor, que isso também é outra cena, que agora há limites para o humor, mas para a violência parece que não há. E então isso fez-me relembrar essa cena.
Depois também me fez relembrar a piada que eu disse ao meu amigo, que também... E isso fez-me lembrar, porque isso foi tipo um flashback automático. Porque ele também se riu da piada, ela revirou os olhos e ele... pá, tens de ter mais cuidado com as tuas piadas. Que eu disse, a célebre piada que eu tirei do frase de merda. Se isso é motivo para revirar os olhos, provavelmente. Mas eu era um jovem, ok, de 23, 24, 25, ok? E não sabia pouco da vida. Eu não hoje sei pouco, mas já. Então fiz a piada de o dinheiro não traz felicidade, mas o dinheiro compra um iate cheio de putas. E nunca vi ninguém num iate cheio de putas triste. E o meu amigo riu-se de caralho, porque lá está, tinha graça, apesar de ser uma piada de frase de merda, e ela revirou os olhos. E ele então também teve a mesma atitude do Will Smith, mas não me bateu. Porquê? Porque nós éramos amigos e eu não tinha feito piadas com ela em 2016, como parece que o Chris Rock fez, ou o caralho. E então também basicamente deixou de me falar, nunca mais voltámos a encontrar-nos, até ele me convidar para o casamento. E depois, porque é que esta cena me afetou ainda mais? Porque eu quando vi esta cena, do tipo, bater num humorista porque ele fez uma piada, lembrei-me dos episódios do Magalzão Show, ok? E então fui à procura do tipo, vou twittar que o Will Smith nada mais fez do que copiar o Magalzão Show, porque o Magalzão Show tinha uma cena que lançou para aí em 2012, ou caralho, ou 2009, é bem antiga, uma cena bem underground, chamada Magalzão Show, em que cada episódio tinha uns 3 ou 4 sketches, em que ele fazia cenas engraçadas, mas bué nonsense, ok? E foi isso que o levou a entrar no Porta dos Fundos, porque o António Tabet descobriu aquela cena na internet e disse, temos de contratar este gajo porque ele é bué nonsense, tem de vir para a Porta dos Fundos. E então, acho que é no Magalzão Show número 2, não tinha certeza. Que é, depois dele lançar, bué pessoal criticou nas redes, na altura era no Facebook, a dizer, apaga esse vídeo, foram os piores 3 minutos da minha vida, meu Deus, quem é que me vai devolver este tempo de vida? Se eu pudesse, batia-te, quase que espetei garfos nos olhos para não ter de ver isto, ou não sei o quê, esse tipo de cenas. E então, o que é que ele fez? Ele pegou num ator parecido com ele, que não é nada parecido, apenas tinha barba, como ele tinha, e levou-o à rua e as pessoas, em vez de só comentarem nas redes, não, podiam agredir a pessoa por não gostarem da piada, ok? E então basicamente o sketch era assim, aparecia um comentário do tipo, pior vídeo do YouTube, e alguém a dar-lhe uma chapada. Por favor, volta para a vagina da tua mãe, alguém a dar-lhe outra chapada. E então, eu lembrei-me automaticamente disso. Qual é o problema? Fui então procurar no YouTube. Os vídeos do Magalzão Show foram apagados. E então nunca vou perdoar o Will Smith por descobrir que os vídeos do Magalzão Show foram apagados. Porque eu agora estava a passar episódios para o caderno e já cheguei a janeiro de 2022. E se bem se lembram, num dos primeiros episódios de janeiro de 2022, o Paris também é isto. Acho que é assim que se chama. O que gravámos sobre Paris, eu e a Iris. Tinha lá a música do Champs-Élysées, que também tinha visto num dos episódios do Magalzão Show. E naquela altura ainda estava online e agora já não estou, meu. E então essa cena destruiu-me. Por isso já nunca vou perdoar o Will Smith. Depois, outra cena que eu agora tenho uma dúvida bué sincera acerca desta questão, que é a seguinte. Para quem não sabem, Jada Smith traiu o Will Smith, apesar de ele dizer, não é trair, é uma relação aberta. Adoro estas relações que só são abertas para o lado de uma pessoa, que é tipo, ela traz 37 gajos para casa, eu sou-lhe bué fiel, mas a nossa relação é bué aberta, estás a perceber? Não tenho noção desta abertura. E então, basicamente, ela traiu, e agora quem quiser dizer, não, mas não estás a perceber, é uma relação aberta, caguei. Ela traiu, tem de frisar bué. Ela traiu então com um rapper chamado August Alsina, que pelos vistos é amigo do filho do casal de Jaden Smith, porque isso depois foi engraçado, porque o Jaden Smith na altura disse, é assim que nós resolvemos as coisas. E um gajo tweetou, Jaden Smith tweetou, é assim que nós resolvemos as coisas, menos quando a tua mãe está a foder com um amigo teu. Peço desculpa, mas achei bem engraçado. E então, vamos lá à dúvida sincera. Imaginem. Augusto Alsina está lá a foder com a Jada Smith na casa, porque é uma relação aberta. Está lá a foder, tal. Estão a foder de caralho, ok? Ela está quase a atingir o orgasmo, ok? E consequentemente a revirar os olhos.
E o Will Smith chega lá e dá-lhe um estalo ao gajo que é tipo, bro. E depois ainda tem de dizer, bro, tira o nome da minha mulher da puta da tua boca, estás a perceber? Tira o nome da minha mulher da puta da tua boca. Pá, se o Will Smith não fez isto, é um boneco. É um boneco, ok? Mas pá, foi bom. Foi bom para o mundo, meu. Isto foi bom para o mundo. Sofreu o Chris Rock, sofreu. Os bilhetes agora estão mais caros e o caralho está a esgotar datas e tal, meu. É o preço a pagar por levar um estalo de uma super estrela. Se calhar era isso que faltava, meu. Era eu levar um estalo de quem? Quem é? No private joke disseram que era o João Baião. Podia ser. Levar um estalo do João Baião. Imaginem. Porque depois o Will Smith ainda foi fazer o discurso tipo, caralho, precisamos de amor e paz no mundo. E tipo, depois de eu agredir uma pessoa. E isto ainda é mais engraçado por causa de uma cena. Eu uma vez, acho que foi numa entrevista qualquer que eu li dele, que eu acho que era o Will Smith, que não queria interpretar vilões nos filmes para os filhos e outras pessoas negras não terem uma má impressão e não se verem retratados daquela forma no cinema. Eu acho que era o Will Smith. Estou a confundir com outro ator negro, peço desculpa. E então, se forem ver a carreira dele, ele nunca interpretou nenhum vilão. O máximo de vilão que ele interpretou no cinema foi o Deadshot no falecido Esquadrão Suicida. Mas aí nem era vilão, porque tinha aquela relação com a filha e o caralho era tipo só um anti-herói. Ou seja, mesmo que seja para interpretar um vilão, ele tem sempre de trazer aquele lado carinhoso que é para não transformar a personagem mesmo num vilão. E então, ele basicamente geriu a sua carreira para nunca interpretar um vilão no cinema e agora está a interpretar um vilão na vida real. Por isso, giro. E isto depois tem outra cena que é, eu não sei, isto se calhar só acontece a quem tem Android, que é, de vez em quando aparecem aquelas notícias do Google, ok? Tipo, nesta altura, claro, como eu pesquiso da cena, aparece sempre Will Smith, nova cena, não sei o que mais. E qual é o problema? O problema é que são notícias bué podres, meu. Por exemplo, eu no outro dia acho que cliquei, porque só aparece tipo notícias Google e aparece o título, tu clicas e fui para o Dioguinho, meu, e é tipo, bro, desde Google, desde quando é que tu achas que o site Dioguinho é um site de notícias, meu? Foda-se. É bué raro eu clicar aí e aparecer uma notícia decente, meu. Por isso, parem de clicar nas notícias do Google, ok? Isso não presta, ok? É um boy lixo que não vos merece. Depois, finalmente o mês de março acabou, ok? Nada contra março, ok? A minha mãe até faz anos nesse mês, por isso não posso criticar. Mas os fins de mês têm sido loucos, meu. Têm sido loucos porque tenho de entregar personas, ou seja, tenho de acabar de escrever, gravar, editar e tal. Depois é na altura em que se acumulam as reuniões todas no trabalho, tipo reuniões de equipa, reuniões de porta-voz e o caralho. E então, então tem sido bué da louco. Eu sei que ando a procrastinar bué, a meio do mês, tipo, personas, eu não precisava necessariamente esperar até ao fim do mês. Porque normalmente é sempre de alguém que não vai fazer nada nos últimos dias do mês que vai mudar totalmente a história, ok? Mas mesmo assim, um gajo procrastina bué e depois estava com aquela cena de passar os episódios todos para o caderno e o caralho. Mas então tenho de gerir melhor o meu tempo, porque senão vai ser bué da tenso. E então, tipo, imaginem, nesta semana tive, vamos lá, reunião de porta-voz e depois, quando tenho reunião de porta-voz, tenho de transmitir aos 3 turnos. Ou seja, mais 3 reuniões com os turnos. E depois ainda tive outra reunião extra, que era a reunião dos aumentos de salários e férias. E depois também ainda tenho de transmitir aos 3 turnos, estás a ver? Ou seja, isso muitas vezes não é fora do horário de trabalho, tirando reunir com o segundo turno, porque eles chegam sempre em cima da hora, e então tenho de ficar sempre mais alguns minutos depois da minha hora. Mas, a nível de stress, é bué, meu. É bué porque depois tenho de apontar as críticas de toda a gente, e tipo, são 30 e tal pessoas a criticar, se bem que algumas não criticam, mas pronto, tenho de apontar tudo, tentar sempre representar a minha equipa ao máximo. Então, ainda estamos aqui no início a tentar encontrar o equilíbrio perfeito, mas por enquanto está a ser um bocado tenso. E depois, no último tema, temos os novos nomes para paredes de cor, que eu basicamente desconheço todos, ou quase todos, mas foram anunciados ontem. O que eu acho mal, porque ontem era dia das mentiras. Mas pronto, como eram nomes que se adaptavam ao festival, eu acreditei, e como hoje é dia 2 e o post ainda não foi apagado, por isso acho que podemos confirmar.
Porque, eu pensei que o Dia das Mentiras já não era uma cena, mas pelos vistos ainda é uma cena, se bem que não vi assim notícias fakes, interessantes, mas Então tivemos La Femme, que é a tal banda que vinha para Paredes de Cora só para aproveitar o festival, agora vai para o palco, e agora vais lá para cima para sentir a pressão. Depois, John Talabot, Kelly Lee Owens, Márcia, porque o boss ouviu este podcast e viu, eu não me lembrei de Márcia, claro que Márcia se adapta ao festival, tumba. Depois, Atakak Live Band, se fosse só Ata, era um jogador de CS brasileiro, assim, com este CAC Live Band, não sei. Arp, Freak and Family e Gator the Alligator. Aqui só conheço Márcia e Gator the Alligator e La Femme por causa da história que o boss contou. Vou ter de fazer uma playlist. Vou ter de fazer uma playlist com estes nomes todos para depois ver. Eu por acaso tenho uma playlist feita com o Bro do Norte. E eu ando a vacilar porque já há o tempo que não atualizo. Deixa cá ver se ele meteu alguma música nova. A playlist chama-se 2022 com Bros. Ok, ele meteu uma das Golden Slumbers. Ok, foi a última que ele meteu. Por isso tenho de meter aqui as que eu curto. Tenho 1h24. Por isso, se alguém quiser entrar nessa playlist, que diga, porque é um grupo restrito. Grupo restrito a Bros. Mas eu não sei se já vos disse. Eu disse no início do episódio. Acho que não, porque eu comecei com uns ovos quadrados. Eu estou a falar um bocado mais baixo. Porquê? Porque eu vou ter um batizado, vou ter um batizado. Hoje. Ao meio-dia. E está toda a gente ainda a dormir. Ou já acordaram agora alguns, porque já ouço assim sons. E então, então é por isso que estou assim meio a sussurrar. Não é uma cena tipo ASMR, não. Ainda não sou Amorant. Ainda não me pagam para gravar cenas em biquíni. Se pagarem eu gravo. Mas e então estou aqui, nesta luta. E ainda estou um bocado cenas porque, sei lá, há quanto tempo é que já não tenho um batizado. Nem sei bem como é que é o outfit e o dress code. E depois tenho a cena de roupas pré-pandemia e roupa pós-pandemia, que nem todas entram no mesmo conceito. Por isso, vamos ver. Mas vamos às recomendações culturais desta semana. Estou aqui o Jingle Bia. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Ok, nas recomendações culturais começamos então com os podcasts portugueses. E começámos, claro, com o Personas, podcast do menino, com um novo episódio. O episódio de Aaron Schwartz. E como eu digo no episódio, foi uma história que me caiu assim do céu praticamente. E eu depois no episódio explico como é que fiquei a conhecer a história. E é um miúdo boa, importante para todo o mundo, por isso, ouçam porque este aqui eu sentia mesmo que tinha de fazer. Depois, Private Joke, é daqueles que eu ouço sempre, ok? Acho que recomendei aqui poucas vezes, mas o último episódio, eles falam bué acerca da cena dos Oscars, e se há cena que eu gosto neles, é que eles analisam comédia sem fretes, ok? Não é aquela cena de, temos de defender todos os humoristas. Não, os gajos acho que são, pelo menos a meu ver, são honestos na cena. Então o episódio chama-se Oscars, Atalanta, Moon Knight, Jackass Forever, From Crandall to the Stage e Halo. É aquela cena das vírgulas, há pessoal que usa barras, mas olha, ainda não dei 5 estrelas. Deixa dar 5 estrelas, que eu dou 5 estrelas a todos os podcasts que eu ouço no Spotify, caralho. Sejam como o José. Depois recomendo Marujo, que eu provavelmente ia-me passar despercebido, mas José Lopes fez serviço público, então deu-me a conhecer o podcast. Disse, estreou hoje. É um podcast do Pedro Durão, em que, pelo menos no primeiro episódio, ele tem um convidado e o primeiro episódio é sobre medos. E falam sobre isso e o pessoal manda áudios. Eu por acaso tenho de lhe mandar DM porque ele disse que estava a receber os áudios por Instagram, mas que não era a melhor cena. E a melhor app para isso é o Telegram. Só que lá está, estamos numa guerra Ucrânia-Rússia e o Telegram é russo. Mas, se as pessoas souberem superar isso,
O Telegram é muito melhor do que, por exemplo, o WhatsApp, porque para o WhatsApp, para criares um grupo, tens de dar o teu número. Com o Telegram, não. Com o Telegram, acho que tens de registrar o teu número, mas as pessoas do grupo não sabem o teu número, ok? Só sabem o teu nome do utilizador, por exemplo. E então, já. Depois, recomendo, de podcasts brasileiros, recomendo o Nerdcast. Nerdcast 823, Humanos versus Inteligências Artificiais. Mais um de ciência. Eu curto sempre bem estes Nerdcasts de ciência, por isso recomendo. E as máquinas vão nos derrotar. Já todos sabíamos disso. E depois, a nova temporada do Projeto Humanos, ok? Chamada Altamira. Vai ser a 5ª temporada e a sinopse do episódio diz o seguinte. A 5ª temporada do Projeto Humanos chama-se Altamira. Investigará uma série de casos criminais que ocorreram no interior do estado do Pará entre os anos de 1989 e 1993. O primeiro episódio será postado no dia 7 de abril de 2022. Estará disponível no Globoplay e em outras plataformas de áudio. Por isso, provavelmente, se fizer sucesso, também pode ser que vire série, porque o Ivan Mizanzuki entrevistou o realizador da série do caso Evandro e disse que já estavam a negociar os direitos autorais e a cena para transformar em série. E se fosse vendido, provavelmente seria ele a realizar novamente. Por isso, mas quem ouviu o caso Evandro reparou que as datas são mais ou menos as mesmas. Ou seja, foi uma cena que se passou mais ou menos na mesma altura, só que também é uma história bué da louca. Por isso, quem gostar de True Crime, recomendo. Depois, livro. Acabei de ler o livro do Patrick Oredenik. É um escritor que nasceu na antiga Checoslováquia. E o livro chama-se Europeana, é de 2001, e tem como subtítulo Uma Breve História do Século XX. E então, basicamente, é um resumo daquilo que foi o século XX. E aqui na lombada, é a lombada do fim, aquela cena que dá para segurar as páginas diz o seguinte. Saudado pela crítica como um passeio impertinente e inconformista pelo século passado, Europeana, de 2001, tem por propósito dar-nos uma amostra da invariável estupidez humana ao longo de 100 anos. Tempo de panaceias universais, de alianças entre a tecnologia e o mal e de histeria coletiva. O século XX de Europeana, à luz das estatísticas de um narrador frenético, converte-se num negro burlesco, numa grotesca enumeração de tirar o fôlego em que coexistem a revolução bolchevique, Barbies e cientologia. No fim, fica a pergunta. Terá este bárbaro século realmente terminado? Na senda de Beauvoir e Pinochet, de Flaubert, da falsa ingenuidade de Cândido, de Voltaire e num estilo à Kurt Vonnegut, Europeana realça a vacuidade dos lugares comuns e dos estereótipos e o autoritarismo dos discursos do saber para melhor os combater. Eu gostei, só tenho uma crítica, que é, este livro não tem vírgulas, ok? As últimas vírgulas que este livro tem é no início, quando ele fala da altura média dos combatentes, tanto franceses como alemães, como americanos e tal, e aí então tem 1,73, por exemplo. É as únicas vírgulas, do resto do livro não tem vírgulas. E então eu destaquei aqui uma página para verem como é que é o estilo do livro. Onde é que está? Deixa eu ver se é esta. Ok, pode ser esta. Página 58. No século XX, o sexo tornou-se muito importante na Europa. Mais importante que a religião e quase tão importante como o dinheiro. E todos queriam copular, de formas variadas, e alguns homens besuntavam um membro sexual com cocaína para prolongarem a ereção, e isto embora a cocaína fosse proibida em qualquer circunstância. E depois da Segunda Guerra Mundial, em alguns filmes, começaram a surgir cenas em que os protagonistas copulavam uns com os outros, o que até à data tinha sido considerado pouco apropriado, porque muita gente ainda acreditava em Deus. E a cópula, na maior parte dos casos, apenas era sugerida por uma imagem da cama, ou do relógio, ou do céu, ou por um escurecimento repentino do ecrã. E as mulheres queriam ter um orgasmo a toda a hora, e os homens enervavam-se com isso e tinham problemas de ereção e experimentavam todo tipo de afrodisíacos e frequentavam consultas de psicanálise para ficarem a saber quais eram as causas se, por exemplo, não tinham sofrido na infância algum trauma que ignorassem. Pronto, e basicamente é isto, sem vírgulas, mas eu curti bué.
curti bué. Fala muito das grandes guerras, tanto a primeira como a segunda. Fala muito de comunismo e nazismo. Refere 2 vezes Portugal. Uma vez para referir que se tinha instalado uma ditadura em Portugal depois da Primeira Guerra Mundial. Outra vez para dizer que os portugueses eram atrasados. São as 2 referências, peço desculpa, mas é o que temos para hoje. Depois, na música, começamos então com um duo português, um duo de meninas. Um duo de meninas chamado Golden Slumbers. É o segundo álbum delas. Pronto, eu desconhecia. Em 2016 lançaram o The New Messiah. Em 2022 lançaram I Love You Crystal, que é a minha música preferida do álbum. O álbum tem 10 músicas, 33 minutos, por isso ouve-se na boa. E então vai estar aí a tocar a música que dá nome ao álbum, I Love You Crystal. I love you, Crystal. Do you love me too? I crave attention, retire intention. I'm practically fake. Depois, tenho aqui um álbum do Vangelis, ou Vangelis, ou Vangelis, que eu nunca sei como é que se diz, o nome do criador de algumas soundtracks interessantes do cinema, como por exemplo a do Blade Runner original. E então ele lançou um álbum em 2019 que é tipo uma compilação de várias músicas dele, são 17 músicas, 1h15, só que todas tocadas ao piano. E então isto para ler é bem relaxante, meu. A par da banda sonora de Interstellar, que foi eu acho que usei para ler este tiro piano. E então, então recomendo para esses momentos. Vai estar a tocar a Love Theme from Blade Runner. E o do Vangelis ou Vangelis era um dos que tinha já na lista da semana passada, mas que depois passou para esta. E o outro é o álbum da Jason McRae, chamado Are You Happy Now? E a Pitchfork diz o seguinte: a cantora e compositora traz uma leveza mais ponderada para a sua estreia num longa-metragem, alcançando um equilíbrio entre mágoa e determinação. Ok. Eu gostei bué dela. É daquelas que tem uma voz bué fofa. Ok. E então, sempre que alguém me canta com uma voz bué fofa, conquista-me. E aí eu sou um fácil. É verdade, temos de admitir. Mas então vai estar aqui a tocar a música Starting to Get to You. Starting to get to you. Starting to get to you. Low light, few words. Some porch on 23rd. You're warm, that's new. I'm starting to get to you. Do we drink too much before this? Won't know till it hits in the morning. Loving you is habit forming. Loving you is habit forming. Depois, outra cena que eu descobri também na Pitchfork, que eu desconhecia totalmente, que é a banda Destroyer. Este nome não é estranho, mas eu acho que nunca tinha ouvido nada deles. Nem sei se é uma banda, se é só um gajo. Provavelmente é só um gajo, porque aqui na Pitchfork diz o seguinte: mas o álbum chama-se Labyrinth Itis. E a Pitchfork diz o seguinte: a composição maravilhosamente inescrutável de Ten Bejar vai além do significado. No seu disco mais ao vivo em anos, ele encontra clareza quando a linguagem recua e a música assume o controle. Este disco é bom, só que lá está, foi o que eu disse no pré-pod.
tem ali cenas que me fodem. Porque ele tem músicas bem fortes, tem, mas depois tem outras em que é só o gajo a falar, meu. E quando é só o gajo a falar, parece que é só um gajo, pelo menos aqui no Spotify é só um gajo. Quando é o gajo só a falar, tira-me da cena. Porque eu prefiro muito mais quando é ele a cantar e tem um instrumental por trás. E então, vai estar aí a tocar a primeira música. It's in Your Heart Now. Depois, também tivemos no álbum dos Red Hot Chili Peppers, chamado Unlimited Love, e a Pitchfork diz o seguinte: depois de mais de uma década afastado, o guitarrista John Frusciante retorna para o primeiro álbum da banda em 6 anos. Um esforço contido e familiar para recapturar uma velha faísca em uma nova era. O que é que eu posso dizer deste álbum? Meu, é mais um álbum dos Red Hot. É só o que posso dizer. É mais do mesmo. Para quem gosta, é ok. Para quem não gostava, vai continuar a não gostar. Se tocasse em algum lado e tu tivesse de identificar a banda, sabias perfeitamente que era dos Red Hot Chili Peppers. Por exemplo, acho que gostei muito mais do anterior. O anterior, que era o The Getaway. Pelo menos este ainda só o ouvi uma vez, por isso não posso também julgar assim tanto. Mas não está mau, não está ótimo, está médio. E vai estar aí a tocar Bastards of Light. E depois, para terminar com chave de ouro, o novo EP de David Bruno em parceria com a Galaxy da Samsung, que é um EP, mas que também é um tutorial de utilização de produtos eletrónicos. E se isto não é uma obra de gênio de quem sabe gerir a sua carreira exemplarmente, eu não sei o que é, meu. E então, o EP chama-se Tens-me na Mão, adoro. Tem 5 músicas, regula-me o termostato, contigo na retina, sempre disponível, só entre nós, trocar sem encostar. E eu adoro isto, adoro. Eu tuitei que quando fosse grande queria gerir a minha carreira como o David Bruno gera dele, e concordo, porque o gajo tem feito os movimentos todos acertados, ok? Tanto a solo como com os Corona, como com o Michael Knight na dupla David e Miguel. E começa a ser difícil arranjar elogios para o gajo. E vai estar aí a tocar uma das músicas que ele já tinha apresentado num dos lives dele, Regula-me o Termostato, que é a música que abre este EP. Aguardo logo que acabes de expirar. No termostato marca 24. Bem tratado e com um trolho abastado. Falo contigo pelos cotovelos. Daniela Mercury e Roberto Carlos. No termostato marca 23. Todo vermelho tipo um holandês. Agenda cheia, tudo compromissos. Tu tens mais truques que anivetes suíços. No termostato marca 22. Na televisão no canal 26. Comunicamos através de sons. É isto. Espero que não mudem a categoria deste podcast para ASMR, só porque estava a falar um bocado mais baixo. Então agora tenho de me preparar, porque supostamente vão atirar água à cabeça de putos e o caralho, e cenas que se fazem em batizados. Mas já sabem, mantenham-se só, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bom
bombinha de fumo. O Puto Barba é um podcast da Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.